Graça e paz, meu irmão. Temos mais um dia diante de nós e com ele os seus desafios. E é por isso que eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Tenho certeza que você já planejou mais ou menos como será o seu dia. Ou talvez você nem tenha percebido, mas o seu dia já está planejado. A hora que você se levanta, você vai para o seu trabalho, o horário que você vai almoçar, à tarde, talvez preparado um encontro com os amigos ou com família à noite. Talvez você tenha já também feito uma programação aí para o que vai acontecer nesse ano, apesar que da pandemia todas as programações foram alteradas, mas nós temos um falso sentimento de que nós temos as coisas controladas por nós. Eu quero te lembrar uma coisa, a palavra fala que não é errado eu fazer os meus planos e planejar, mas eu quero te lembrar uma coisa, Deus Ele que controla tudo, inclusive a minha e a sua vida e esse dia que temos pela frente. Estou dizendo isso porque eu tenho certeza que coisas acontecerão nesse dia que não foram programadas por você. Mas há um texto que eu queria recordar com você que está no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 36, é uma passagem de Paulo e Barnabé e diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra de Deus para ver como passam. E então eles fizeram um plano, um projeto e saíram em viagem. Se você conhece um pouco, desafio você a ler o restante do capítulo 15, o começo, ou praticamente todo o capítulo 16, mas vai narrar a história de que ele se coloca e está indo então ali para a região da Ásia, aonde estavam aqueles irmãos que eles queriam rever igrejas que eles haviam plantado. Mas logo de saída houve uma pequena discussão e a equipe se dividiu. Barnabé foi para um lado e Paulo seguiu o caminho. Mas chegando nessa região da Ásia, se você for ver o texto, e está lá no capítulo 16, o verso 6, diz assim, que Paulo foi impedido pelo Espírito de adentrar e pregar o Evangelho aonde havia sido o seu planejamento. E então ele mudou o plano e ele seguiu então para a região da Bitínia. Ele refez o seu plano. E mais uma vez, você se lembra o que aconteceu? Ele foi impedido de pregar. E então ele vai para Troade, é um lugar onde havia um porto. E mais uma vez ele não pôde pregar, mas naquele lugar ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu um varão macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então diz o texto que ele entendeu que então o Senhor estava dirigindo-os até a Macedônia e eles então tomam um barco e vão até uma cidade chamada Filipos e ali uma igreja é estabelecida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes nós fazemos os nossos planos e quando as coisas não dão certo, nós nos frustramos, nós ficamos fazendo birra, nós ficamos empacados e com raiva de nós mesmos e dos outros, porque às vezes achamos que os outros não estão cooperando conosco, mas nós nos esquecemos de uma variável muito simples, é que nem nós não temos controle sobre as coisas, mas o único que controla é Deus. E muitas vezes quando o seu plano não aconteceu, talvez o plano de Deus tenha se realizado. Talvez o rumo que você tinha proposto, você teve que ir para o lado contrário, porque era o rumo por o qual Deus queria. Você se lembra de Jonas? Quando ele tentou fugir do que Deus queria para ele, e então ele sendo lançado no mar, foi ali engolido por um peixe, sendo lançado então justamente na praia de onde Deus o queria. Temos um dia pela frente. Eu quero que você tenha esse desafio de olhar para este dia, não na ótica dos seus projetos, mas aquilo que Deus pode fazer. Se furar um pneu de um carro, simplesmente agradeça a Deus e fale, Senhor, por que esse atraso? Mas o Senhor me dirija. Se aquele plano, aquele negócio que você estava sonhando não deu certo, se dobre diante da vontade de Deus, porque talvez o Senhor tenha alguma outra coisa. Se aquela porta se fechou, ou se abriu aquela porta que você nem sonhava, se dobre diante da realidade daquilo que Deus tem para a sua vida, porque a melhor coisa no final de tudo não é que os seus planos tenham dado certos, porque os seus planos, eles vão de alguma maneira se frustrar, mas quando os planos de Deus se concretizam, então estes planos são eternos. E é por isso que eu queria orar por nós nesse dia, para que o Senhor nos faça ter um dia sem muitas frustrações, mas olhando o dia com mais tranquilidade, olhando para os desafios, sabendo de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada,
mas existe um Deus que nos encaminha e que cuida de mim e de você, porque Deus tem planos e projetos, tal como Ele teve para a vida de Paulo e de Barnabé, que é uma outra história, mas o Senhor cuida das nossas vidas. Vamos orar. Pai, eu te louvo porque eu sei que o Senhor está indo à nossa frente. Algumas coisas precisam ser reajustadas, porque o Senhor quer nos ensinar, nos trabalhar, há coisas que precisam ser alteradas no nosso comportamento. Mas o seguinte, Pai, sei que o Senhor tem algo já estabelecido para nós e queremos seguir nesse caminho. Às vezes nós não entendemos, por isso, dá-nos a direção do Teu Espírito, dá-nos paciência, dá-nos, Senhor amado, um coração que compreende a Tua vontade e os Teus tempos. Isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.